Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Observações. No programa de hoje você está vendo que a gente está num formato diferente, nós saímos do nosso estúdio e nós estamos aqui hoje na Prefeitura de Divinópolis por um motivo muito especial. Afinal, a maior cidade da região centro-oeste de Minas passa a ser comandada pela primeira vez por uma mulher. A prefeita Janete Aparecida, depois de ter passado alguns anos aí como vice-prefeita do prefeito Gleidson Azevedo, que agora saiu para concorrer às eleições de 2026, assume o cargo ao cargo máximo da Prefeitura de Divinópolis e vai contar para a gente as expectativas e, claro, os desafios que já surgiram nos últimos tempos de comandar a maior cidade aqui da nossa região. Bom, Janete, muito obrigado por nos receber aqui na Prefeitura. E eu já começo o nosso programa te perguntando o seguinte, né? Ser a primeira mulher à frente da Prefeitura de Divinópolis, qual que é a sensação, né? Qual que é o sentimento ao chegar nesse cargo que a gente pode falar que é o cargo máximo aqui do Executivo? Na hora que você foi fazendo essa introdução, eu fiquei refletindo. Na hora que você disse o seguinte, a primeira mulher que assumiu o cargo máximo da maior prefeitura da região centro-oeste. E parece que a ficha foi exatamente agora, ou seja, é uma responsabilidade que não é de uma cidade, é de uma região. Afinal de contas, nós estamos falando de uma cidade que é polo universitário, polo da saúde, polo do comércio, polo de indústria, polo para tantas pessoas estarem aqui diariamente. Com uma responsabilidade muito grande, eu assumo e com um amor muito grande por essa cidade, pela política pública, pela política de justiça social. E isso aí me traz felicidade de Deus permitir que eu estivesse chegado até aqui para poder colocar não o meu nome na história, mas fazer valer a história de tantas mulheres que lutaram antes de mim para que eu ocupasse o espaço que eu estou agora. Agora, você começou a sua vida pública em 2016, né? Esse ano faz aí 10 anos de vida pública. E estar como prefeita hoje é uma conquista ou é mais responsabilidade? Conquista. Nossa, eu sou sempre do positivo. A responsabilidade, ela só vem agregada àquilo que você procura, deseja e tem que ter responsabilidade para assumir. Ninguém me obrigou a ser candidata a vereadora. Ninguém me obrigou a ser candidata a vice-prefeita junto com o Gleidson. Ninguém me obrigou a assumir a Secretaria de Governo acumulada a ser vice-prefeita. E ninguém me obrigou a ficar agora como prefeita, substituindo o prefeito Gleidson Azevedo. Então é conquista, com certeza. Agora, ao longo da sua trajetória, quais foram os desafios que você enfrentou e se enfrentou por ser mulher? Porque a gente sabe que a política ela é um meio muito machista, né? E a gente ainda vê a questão também de poucas mulheres representando o gênero na Câmara, seja na Câmara Municipal, seja na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, como prefeito, como governadores também. Se eu não me engano, a gente não tem nenhuma governadora no Brasil. Então, qual foi o desafio de ser mulher em um meio tão machista? A gente tem a Raquel, que é uma excelente governadora da região ali do Nordeste, muito boa governadora. Eu acompanho ela, é uma mulher fantástica. Eu gosto de falar que é uma das poucas protagonistas que nós temos em governo de estado. Em relação aos enfrentamentos, foram muitos, não foram poucos. Eu só não sou muito de ficar dando muita notícia ao fato, e eu consegui passar por todos eles com muita maestria, sendo com uma humildade, tendo muita coragem. Eu já tive colegas vereadores que me mandaram a ficar em silêncio, calar a boca, durante conversas internas, e eu perguntei, mas calar a boca por quê? O seu voto e o meu é igual, o seu papel de fala e condição de fala sua e a minha tem que ser a mesma, então não tem motivo para você me mandar ficar calada. E não aceitei, e no plenário, o dia que cercearam minha palavra, eu levei o presidente da casa para a comissão de ética. Então aquele ali já mostrou para os vereadores que eu não ficaria calada caso fosse desrespeitada. Mas já tive outras situações onde outros vereadores tiveram de interferir em discussões mais acaloradas, com certos níveis de ameaça, mas tive da população muito voltada de mulheres, um preconceito altíssimo de mulher contra mulher, inclusive mulheres colocar em rede social que o lugar não era ali, que o lugar da mulher não era política. Tive desrespeito com outras autoridades, que não é só do meio político, mas, por exemplo,
do meio de segurança pública, desrespeito mesmo enquanto autoridade, enquanto mulher, assumindo esse cargo de autoridade. Já tive problema em pré-carnaval, da polícia ter que intervir, de pessoas bêbadas falando que ia cortar minha cabeça, já tive ameaças. Então foram diversos enfrentamentos. E todos eu enfrentei com muita coragem. Primeiro, não me neguei a processar quem tinha de processar, chamar as forças de segurança, levar no judiciário, chamar até a delegacia, ir ao público, dar nome a quem estava fazendo aqueles atos e exigir respeito. Então esse posicionamento ali, eu acredito que foi não me silenciar, procurar a justiça, tá fazendo todas as partes que são necessárias para a gente chegar a ter o respeito que a gente merece, eu venho fazendo. Eu não acabei, porque eu ainda tenho uma caminhada, mas a minha ideia é continuar fazendo e não aceitar de forma alguma nenhum tipo de desrespeito e preconceito quanto ao meu papel de mulher na política. Agora, o seu jeito de governar, ele trouxe também muitas mulheres nas secretarias, né? Então, como que foi valorizar a mulher realmente nisso? Porque a gente vê também que às vezes a mulher, quando chega lá em cima, ela ainda continua lidando com muitos homens, né? No seu caso, não. O primeiro ato foi nomear muitas mulheres que antes o cargo, quem ocupava, eram homens. E primeira vez, né? Porque, por exemplo, no esporte a gente teve uma outra que era secretária de Educação e Esporte, não secretária de Esporte. Uhum. Primeira vez que o Divinópolis tem uma secretária de esporte, dedicada ao esporte, uma gestora ali. Primeira vez que eu tenho que é a Samara, eu tenho uma secretária, por exemplo, de agronegócio, que a gente não teve. Então a Cláudia ali assumindo a secretaria de agronegócio. A Andréia, com um perfil totalmente diferente, veio para a secretaria ali de Censur, que é uma gestão ali de muita responsabilidade, numa secretaria muito difícil, extremamente masculinizada, que é uma secretaria que cuida aí da manutenção da cidade. E mantendo aí as 3 secretárias, que é a Sheila Salvino, na saúde, Juliana Coelho, na assistência social, Andréia Dimas também é secretária nossa aí de educação, a Karina Leles à frente aí da comunicação e a Franciele na chefia de gabinete. Então a gente vem aí com um número bem diferenciado de mulheres, mas não por ser mulher, que é uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu não tenho que trazer uma mulher para o governo por ser mulher. Eu tenho que trazer uma mulher para o governo por ser competente e também por ser mulher. Então, na verdade, são 2 ganhos a mais que nós temos na cidade. Porque quando a mulher assume uma posição dentro de uma empresa, pode ser empresa privada ou empresa pública, ou num cargo político, a gente tem que provar, infelizmente, até hoje, que eu sou 3 vezes melhores. E todas essas mulheres que eu citei têm que provar diuturnamente que são muito boas e que merecem estar onde estão, o que não é pedido para os homens no mesmo formato. E parte de um preconceito que já era para ter se resolvido, porque afinal mais da metade da população brasileira é formada por mulheres, né? Mas nós temos um grande nível de preconceito das mulheres. Das próprias mulheres. Das próprias mulheres. Uhum. Temos um número muito alto de mulheres que ainda têm um preconceito muito grande. Acham que mulheres não têm competência para estar em cargo de liderança, de gestão, ter autonomia suficiente e até mesmo questões cultural, criação, etc. Mas eu acredito que nós estamos aqui galgando esse diferencial para poder mudar a história. Assumir a prefeitura de Divinópolis não é somente uma questão política, ou de gestor ou de administração, mas é de chancelar na história uma mudança de paradigma, que uma mulher da periferia, que é preta, tem condição de administrar e administrar com muita competência uma cidade do tamanho de Divinópolis ou de qualquer outro tamanho. Agora, Janete, a gente está num ano, né, o ano de 2026 é um ano eleitoral. O que você fala aí para as mulheres que muitas vezes ficam justamente com esse receio, né? Eu vou entrar num meio super machista, às vezes eu tenho a experiência, mas eu não tenho aquela coragem de pegar e candidatar a um cargo político. Então, qual que é o recado que você, como política, né, como mulher que já está há 10 anos na carreira política, dá para quem hoje tem essa vontade ou esse intuito algum dia na vida de ingressar na carreira política? Se eu puder falar diretamente para você, mulher, que tem a intenção, desejo, sonho, mas te falta coragem de ter esse enfrentamento para poder vir para a vida pública, primeiro, converse com você mesmo, vê o que você tem vontade, que você sonha,
e com você mesmo seja fiel. Seja fiel ao seu desejo, que depois tudo se acerta. A gente precisa cuidar da capacitação, cuidar da sua imagem, mas acima de tudo, cuidar da sua mente. Porque muitas pessoas vão fazer você desistir, falando que isso não é para você, que é um caminho bobo, que vão te usar, mas você é que sabe do seu sonho, você é que sabe da sua condição, da sua competência, e é necessário que a gente tenha coragem. Ou você tem coragem de vir para a vida pública e fazer as políticas públicas que são voltadas para todas as áreas, mas principalmente para a mulher, para a criança, para o idoso, para as políticas sociais, educacionais, as políticas públicas que vão fazer diferença na vida das pessoas, na vida dos nossos familiares, ou você vai deixar um bando de homens de muita incompetência, muitas vezes, fazer por você. Então, o que eu digo para a mulher é exatamente isso. Tenha coragem, se posicione, porque senão você vai estar fazendo com que menos mulheres estejam ocupando esses espaços. Eu não falo de estar na frente de nenhum homem, mas eu também falo para você que nós não temos que estar atrás. Está do lado para fazer política pública de qualidade com a competência que só a mulher tem. Agora, na sua opinião, falta também por parte dos partidos políticos esse incentivo? Porque a gente vê muita propaganda na televisão, principalmente em ano anterior à eleição, a gente vê justamente os partidos falando, não, mulheres se candidatem e tudo mais. Mas em relação às políticas públicas de valorização da mulher na política, na sua opinião, poderia muito mais ser feito? Com certeza, quando você vê os partidos, na sua maioria, falando, é na época de eleição, porque precisa cumprir 30%. Mas no decorrer do ano, quando a gente deveria estar trabalhando com as capacitações para as mulheres terem um aprendizado na política, principalmente no que tange, por exemplo, no nível municipal, um regimento interno da Câmara, com uma lei orgânica municipal, qual é o papel do político, qual que é o papel do vereador, ter essa capacitação para as mulheres entenderem o que elas poderiam fazer, como que elas poderiam contribuir. Isso é a nível de vereança, isso a nível de deputado estadual, federal ou Senado, bem como o que as atribuições de um executivo, você não vê partido nenhum trabalhando isso. E poderia ser trabalhado. Outra questão que o partido também poderia trabalhar para poder incentivar as mulheres a estarem na política é explicar e falar abertamente, não aceitem ser laranja. Você não pode ser candidata para poder depois lá você conseguir um cargo ou um cargo para o seu filho ou para o seu marido. Você precisa ter consciência e falar dos riscos que essas mulheres correm quando elas aceitam esse tipo de condição, porque criminalmente você responde com seu nome e responde também na parte civil. Então isso aí são enfrentamentos, são situações que os partidos precisam aprender a trabalhar. Eu vou falar por mim, tenho uma capacidade esponja de aprender. Então, eu sempre gostei muito de aprendizado, de estudar, de ler, de fazer cursos e procurei, tudo isso que eu estou te falando aqui, eu aprendi sozinha. Ninguém me ajudou, ninguém me deu a mão. Hoje eu tenho um grupo de mulheres, que são mulheres na política, que agora a gente volta a encontrar a partir desse mês de maio, exatamente para mim estar capacitando essas mulheres. Para essas mulheres entenderem qual é o nosso papel na política, seja eletivo ou não, mas para mim poder conseguir transformar a vida de muitas mulheres que querem entrar na política. Mas eu sinto falta dos partidos fazerem isso. Tá certo, então agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais observações, até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368,
bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Pramina Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Pramina Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Pramina Ceurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. É assim que devemos tratar os animais, com amor e cuidado. No mês de combate à crueldade animal, a Câmara Municipal de Pará de Minas reafirma seu compromisso com a proteção e o respeito à vida. Com a criação e aprovação de projetos e do apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar animal, o Legislativo trabalha para representar toda a cidade, inclusive quem não tem voz. Praticar maus-tratos contra animais é crime. Denuncie. Câmara Municipal de Pará de Minas. Protegendo os animais, valorizando a vida. Em toda a cidade, existe uma história que flui pelas ruas, pelas casas e pela vida das pessoas. Em Pará de Minas, essa história passa por algo essencial, a água que chega às torneiras e está presente em todos os momentos do dia. E depois do uso, o tratamento de esgoto entra em cena, protegendo o meio ambiente e a saúde de todos. Há 11 anos, a Águas de Pará de Minas acompanha a vida da população e hoje, 100% dos paraminenses contam com um abastecimento de água tratada e 99,5% têm acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje entrevista a prefeita Janete Aparecida, a primeira mulher a assumir o executivo municipal aqui de Divinópolis. Bom, Janete, agora a gente vai falar de prioridades no orçamento, porque a gente sabe que hoje os municípios vivem realmente endividados. E gerir um município do tamanho de Divinópolis, né, com 300 mil habitantes praticamente, é um desafio gigantesco. Então, quais são as prioridades que você, na sua gestão, que começou agora no mês de abril, no mês de março também, nessa transição com o Gleidson, qual que é a prioridade do orçamento para você conseguir manter as contas públicas equilibradas? É exatamente o que você acabou de falar. A prioridade do orçamento é manter as contas públicas equilibradas. Nós temos um problema sério com o orçamento hoje, que é conseguir manter a folha de pagamento. Nós temos uma folha de pagamento extremamente alta, o número nosso de servidores é grande, mas também a gente tem uma folha de pagamento com diversos direitos do servidor, que foi conquistado ao longo dos anos, e que isso aí incha essa folha de pagamento. E uma situação grave que nós temos também, que a gente tem regime próprio de previdência e com isso nós temos uma alíquota aí de déficit setorial, que é uma dívida que tem com esse regime de que desconta em folha aí, o município tem que pagar a parte patronal 28% ao mês, mais 14% do normal, que dá 42%. Então hoje nós temos uma prioridade que é essa de conseguir manter, segurar o máximo possível a folha de pagamento. Temos também como prioridade dar continuidade a todas as obras que a gente já vinha fazendo, juntamente com o ex-prefeito Gleidson, que eu vou dar continuidade, que são as obras estratégicas que são necessárias, como, por exemplo, a construção do centro de atendimento à criança e adolescente e autista. Construção de escola, reforma de algumas escolas que estão em situação bastante complicada, que eu preciso fazer, principalmente na parte do telhado. Continuar aí dando o apoio que a gente já dá para a assistência social, principalmente o nosso cuidado aí com as pessoas em situação de rua, que é um grande problema que nós temos na cidade, mas também enfrentar aí de frente, sem deixar ninguém para trás, como os nossos idosos nas ILPIs ou as nossas crianças nos abrigos. Continuar dando o ênfase da educação, que para mim é primordial, é extremamente prioritário,
Então a gente precisa aí conseguir melhorar o nosso IDEB, bem como as condições realmente dos nossos alunos. Hoje temos alunos com situação financeira difícil, que a gente precisa repensar. A Divinópolis nunca deu uniforme ou material escolar para os seus alunos, então é algo que eu quero já projetar para o próximo ano, para a gente conseguir fazer um trabalho e eu conseguir ajudar os nossos alunos aí, que nós temos alunos muito periféricos. E é lógico, eu não posso deixar a saúde de lado. A saúde é um grande gargalo que nós temos hoje, então é continuar esse trabalho que a gente vem fazendo, que é o início do hospital regional, onde a gente vai conseguir desafogar as internações, deixando aí o São João de Deus para as alta complexidade, que a gente precisa muito deles, continuidade na construção aí da policlínica, do SER, que já está iniciado, a ampliação da nossa UPA Padre Roberto, a manutenção do Saúde na Hora, que também é extremamente importante, e coroando aí, porque não dá para falar tudo, além da atenção que eu já dou para o esporte e para a cultura, principalmente no que tange os eventos, o nosso desenvolvimento econômico e na área de tecnologia, eu fecho aí com uma das coisas mais importantes do meu governo, que é iniciar aí a tratativa de fazer o cinturão de segurança pública com câmara de alta resolução, mais de 600 câmaras na cidade, com centro de comando, iniciando essa PPP que leva aí nada a menos do que uns 2 anos para poder ser concluída. Seria um olho vivo, por exemplo. É bem mais melhor do que um olho vivo. O olho vivo hoje ele só pega uma câmera, verifica, mas não tem um setor interligado 24 horas onde estão todo mundo junto, Polícia Civil, Polícia Militar. Não tem uma inteligência envolvida ali, né? E todas as câmeras com inteligência de sensor de calor, e ela também tem as câmeras que monitoram temperatura, tempo, questões de chuva, áreas de risco, tem botão de pânico nos pontos de ônibus para questão de violência, tanto contra a mulher ou outros tipos de violência. Assim, é uma infinidade de coisas que tem esse monitoramento na porta das escolas, nos postos de saúde, nos serviços públicos. Eu posso acoplar a câmera de um comércio que esteja virado para o lado de fora, ou de um prédio acoplado também, desde que esteja na resolução certa, nesse monitoramento, nesse sistema de câmera. Então é realmente algo inovador. Então está dentro do orçamento a gente contratar aí a modelagem para já começar esse ano. Agora, em momentos de crise, né, como equilibrar também a responsabilidade fiscal com a questão das demandas urgentes da população? Porque a gente sabe que no município, em qualquer município, mas um desse tamanho como Divinópolis, toda hora chega demanda, né? O telefone toca a todo momento, os secretários também, todos estão ali envolvidos no desenvolvimento da cidade, mas nessas horas de crise, como então levar em conta, o que levar em conta? A questão do orçamento ou as prioridades da população? Não, hoje a gente tem que ter responsabilidade fiscal, principalmente. Se fosse olhar o desejo da população, é o mesmo desejo que eu tenho. Qual político que entra para não querer desagradar o seu eleitor? A gente entra querendo agradar o eleitor, mas nem tudo que o eleitor ou que a população quer é aquilo que eu posso fazer. Então, eu tenho que ter responsabilidade orçamentária. Como eu destrinchei aqui, a gente tem diversos setores. É como se fosse uma casa normal. Uma casa que a gente tem ali, o pai e a mãe com seus 3 filhos. Eu tenho água para pagar, então o dinheiro da água tem que ser pago água. É como se fosse a saúde. Eu tenho luz para pagar, o dinheiro da luz é como se fosse a educação. Eu não posso gastar com outra coisa, eu tenho que pagar a luz. O dinheiro que eu vou pagar, o meu filho caçula, é como se fosse o esporte e a cultura. Eu vou fazer algumas vontades deles, dar alguma coisa, mas nem tudo aquilo que eu precisava dar. Vai ser só aquilo que é possível. Aí eu tenho ali no meu filho do meio, é como se eu tivesse a manutenção da cidade. Na manutenção da cidade, eu teria que gastar horrores para me poder fazer tudo aquilo que queria. Desde de pintar todas as áreas públicas, manter tudo... todos os tapa-buraco, aí eu tenho que manter todas as manutenções de capina, de limpeza, só que eu só tenho condição de fazer isso para aquele ali, naquele horário, não tudo de uma vez como o meu filho adolescente quer. Então vai ter que ser uma coisa por vez, então é como se fosse orçamento para aquilo ali, e como se eu pegasse meu filho mais velho. Aí o meu filho mais velho é o que ficaria todo o restante da secretaria. Meu filho, você já é mais velho, você já entende que eu não dou conta de fazer tudo para você, então o que nós vamos distribuir vai ser, eu vou te dar isso agora, depois a gente vê como que vai ser, porque o orçamento só deu para isso. Eu só tenho jeito de pôr no orçamento aquilo que é possível, porque ainda me falta aluguel,
que eu tenho que pagar da casa, ainda falta alimentação, falta o lazer que eu queria ter e alguma dessas coisas vai ficar sem pagar. Então é isso que acontece dentro de uma cidade. Não é o prefeito ou eu que não queira fazer tudo o que a população quer, é que eu tenho que fazer aquilo que cabe no meu orçamento. Desejo, vontade é algo que todos nós temos. Equilíbrio para poder ponderar e fazer aquilo que realmente pode, são poucas as pessoas. Por isso a diferença de um gestor e de um político. O político vai mentir que vai fazer, não vai dar conta de fazer, a população vai quebrar. Eu sou gestora, se eu não der conta de fazer, eu vou falar, infelizmente eu não dou conta agora. Eu vou tentar, mas se não for possível, eu vou te falar, não dou conta de fazer. É o chamado medir a água com o fubá, né? Exatamente. Porque o que eu vejo muito é um cuidado que a gente tem que ter. O compromisso que você faz, você tem que cumprir. Então não faça compromisso que você não consegue fazer, que você não consegue cumprir. Eu tenho que trabalhar o que está dentro do orçamento e não o desejo. Agora, recentemente, nós vimos também uma situação de conflito que foi em relação à greve do transporte público, né? Que nós vimos ali que motoristas estavam insatisfeitos, o sindicato pressionando também para ter aumento, né, de subsídio, e no caso também você já pegou, como diz, o boi pelo chifre para resolver essa situação. Como que foi, né, lidar com essa situação que já colocou em prova a sua autoridade no primeiro mês de prefeita aqui na cidade? A gente pegou ali uma guerra entre empresa, sindicato, prefeitura no meio. Você via claramente tentando aproveitar aquele momento ali. Eu vou ser muito sincera para você, eu falei com eles, qual que é o problema de vocês? É porque eu entrei agora ou porque eu sou mulher? É porque vocês acham que vocês vão chegar aqui, bater na mesa, bater o pé para mim, eu vou sair correndo, eu vou chorar. Quem chora no travesseiro tá longe de mim, meu filho. Eu não vou chorar, nós vamos ter um enfrentamento. E esse enfrentamento, ele foi com 3h30 de reunião. E eu fiquei sabendo pro terceiro o que estava acontecendo. Aí chamei o sindicato para conversar, chamei a empresa para conversar, depois chamei o sindicato novamente, depois juntei os dois. Na hora que sentou todo mundo, 3h30 e nada se resolvia. Você via um lado querendo que Divinópolis fosse usado para dar uma valorização na categoria, que era impossível de fazer, porque a gente não ia chegar naquele denominador nunca. O motorista com direito realmente de estar lutando por aquilo que era necessário para ele, e do outro lado o sindicato que não estava tentando intermediar, mas colocando muita lenha na fogueira em determinado momento. Ora você achava que queria negociar, ora você via lenha na fogueira. Então a gente não sabia ali o que estava acontecendo. O que é que eu vi realmente? Depois eu fui entender que o sindicato estava ali pleiteando uma pauta que era uma pauta importante, que era a igualdade com Belo Horizonte. Os motoristas eu via que realmente tinha algumas necessidades que ele tinha, e a empresa eu tinha de entender que ela não podia ir além daquilo. Então foi onde eu tentei intermediar. Mas durante o momento que a gente está quase finalizando uma negociação, a empresa de repente fala, não quero mais. Mesmo eu tendo oferecido para ela um reajuste no subsídio, que seria de 1 milhão e dar 2,2 milhões para poder manter a passagem congelada. Ela não aceitou, quis manter, fazendo uma contraproposta que eu desse para ela mais 1 milhão de subsídio e mais 2,5 milhões por 3 meses a mais do que o que estava acordado entre o Gleides e ela para poder manter o congelamento, e me exige 500 mil a mais por mês acordado. Ou seja, além do subsídio de 18 milhões, que era o que foi acordado para manter congelamento, ela queria mais 10 milhões. Não tinha condição, é a questão orçamentária que eu falei. Eu ia tirar de onde? Da educação? Eu ia tirar de onde? Da cultura? Lá a cultura inteira, o orçamento dela não é 3 milhões no ano, para poder manter folha de pagamento e tudo, porque as pessoas gostam de falar isso, quem não conhece, mas não tinha de onde tirar. Eu não posso tirar da saúde e da educação, onde é os orçamentos maiores. O que foi então a decisão? A mais difícil. E a decisão mais difícil era eu dar o reajuste, que era de direito da empresa, que o direito da empresa é ou subsidia ou dar o reajuste. Se eu não subsidiasse no valor que ela estava me pedindo, que ela comprovou que era o direito dela dos quase 30 milhões, eu teria que dar o reajuste. Ela pegou e falou, não, eu não quero, a sua proposta é o recurso. Daí no outro dia nós tivemos outra reunião, não, agora eu aceito a proposta. Eu falei assim, mas eu aceito a proposta, mas a proposta tem que ser o reajuste da tarifa, que daí eu vou poder cobrar, que eu estava cobrando melhoria nos ônibus,
mata muito horário. Fui falando um monte de coisa lá, porque na verdade não mata horário porque o motorista mata horário. Na verdade o horário fica vago porque os ônibus estão dando tanto problema mecânico que o ônibus tem que voltar para a garagem até trazer outro. Então o motorista ainda está levando uma culpa que nem dele é. Isso aí é bom a gente deixar bem claro que não é culpa do motorista, o que estava acontecendo era isso. Está acontecendo ainda é isso. Então, com isso, eu entrei numa negociação, ele não respeitou, eu fui às 2 horas da manhã, chegou lá eu conversando sozinha, gente debochando, teve 6 que ficaram debochando, rindo da minha cara, eu até falo no momento, vocês podem rir, eu estou aqui para defender minha população, defender minha cidade. A população ficou do meu lado, viu minha luta ali, que foi um número muito pequeno que ficou contra, mesmo, e daí eles decretaram a greve porque não apareceu o dono da empresa para poder fazer a proposta. Nem a proposta que ele tinha tratado comigo, que era o quê? Eu faria o reajuste de R$ 5,56 e daria a ele, no último mês, que ele tem direito a 2 milhões, que é abril, 1 milhão a mais para ele poder pagar a questão do combustível que tinha dado a diferença. A partir do momento que ele não comprou a palavra dele, eu retirei esse 1 milhão, não dou mais nada, deixei isso em decreto, decretei o decreto emergencial, reajustei a passagem, autorizei van na rua, autorizei Uber na rua, fui firme, mantive firme na minha decisão, fui para lá no outro dia e na hora que viu que eu não estava brincando, que eu consegui com os vereadores uma extraordinária para poder estar colocando tudo que eu tinha falado em projeto de lei, em estado emergencial, que é colocar a van na rua, tomar as medidas sérias que eu falei que ia tomar e que eu não estava brincando, eles entraram, refizeram. Enquanto estava negociando, eu consegui conversar com os motoristas, eles entenderam o meu lado, fiz uma negociação com os motoristas, que na próxima licitação, que é o ano que vem, eu vou colocar na licitação, no mínimo, 2 salários para os motoristas e a partir disso eles trabalham o reajuste deles. Os motoristas entenderam a necessidade que a gente tem do transporte coletivo e de ter uma pessoa que realmente entende e está olhando também o lado deles. E a população entendeu que os motoristas precisavam daquele reajuste, que era direito deles e que para isso eu não tinha escolha a não ser fazer esse reajuste. Os empresários, que é quem paga 90% dos valores, que é o 5,50 cartão, também tiveram um entendimento da necessidade que após 5 anos de congelamento não era injusto estar fazendo isso. E graças a Deus deu tudo certo. Mas não foi fácil, foram noites sem dormir. Figurinha minha, roda. Aliás, eu adorei figurinha, eu fiquei com um cabelo enorme, mega ré lindo. Mas assim, não é algo que vai me frear. Fazer figurinha, fazer vídeo, falar. Gente, se você não está disposto a enfrentar isso, não venha para a vida pública. Porque a vida pública não é só um mar de rosa, não. Ainda tem muito hater querendo o seu lugar, usando mentira com fake news e principalmente com IA para poder prejudicar a imagem de quem faz política séria, de quem faz política honesta. E paralelamente a essa questão do transporte coletivo veio também a questão da greve da coleta de lixo, né? Como que foi essa questão de lidar também com essa empresa, que é a Ingesp, né, que está ali realizando a coleta de lixo na cidade, mas onde os profissionais ali da coleta estavam também reivindicando melhorias? Foi bem mais tranquilo, porque com a Ingesp, o proprietário da empresa foi mais tranquilo para poder negociar, ele aceitou a proposta que a gente fez, tanto o sindicato quanto eu fizemos, ele aceitou a proposta, só que eu que intermediei, o sindicato não teve presente, aí eu passei para o sindicato qual que era a proposta da Ingesp, a gente teve uma conversa aqui, eles têm o direito de um reajuste, o valor do reajuste que eles tinham direito a prefeitura deu, que é o reajuste anual do IPCA, e com isso eu levei até os motoristas na segunda-feira, por volta das 6 horas da manhã, a gente teve uma conversa de quase 3 horas, que eram outras coisas também que eles precisavam, consegui negociar com a empresa e várias delas culpa da prefeitura, porque eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Ontem, uma das coisas, por exemplo, que eles pediram foi respeito da população. Respeito da população, eu fiz um vídeo com eles pedindo esse respeito, que por exemplo, que eles precisam parar o caminhão para poder comer um pão, por exemplo. Então, se eles parar um caminhão para comer um pão e as pessoas pararem, ficar chamando eles de fedorento, ou pedir para tirar, que está incomodando, assim, esse tipo de nível de humilhação mesmo. Até os próprios garis enfrentam isso, a questão de pedir uma água para tomar pelo menos, né? Exatamente. Eles pedem, por exemplo, para encher a garrafa deles de 5 litros de água, tem gente que põe água da torneira, que a água deles acabou, então pedindo esse respeito, pedindo para a pessoa ter mais
consideração na hora de colocar o lixo, principalmente com os objetos cortantes. Também me pediram para poder, porque na prefeitura, no espaço que a gente tem lá, que a gente chama de aterro controlado, sem iluminação, então eles chegam lá no escuro com os caminhões e reclamaram também que não tinha espaço para o banheiro, um espaço adequado para eles estar usando banheiro e tudo. Aí eu falei assim, mesmo? Tá acontecendo isso? Tá. Então tá, eu vou ir lá. Eu não acreditou que eu ia não, ontem eu liguei para eles. O vídeo que eu falo é que eu tô entrando no caminhão de lixo, é exatamente isso. Entrei no caminhão de lixo, fui para lá para me ver o que era verdade. Acompanhe na minha rede social que vocês vão ver o que é e o que não é verdade. Porque como que eu encaro um problema? Se eu pego um problema, eu enfrento um problema, eu não tenho que esconder para debaixo do tapete, não. Eu tenho que resolver aquele problema. Não tem luz lá, eu tenho que mandar colocar. Eu vou estalar os dedos e vai aparecer luz? Não. Leva tempo, eu tenho que colocar poste, eu tenho que pôr ligação, vai levar uns 90 dias, 4 meses, não sei. Mas eu tenho que começar, eu tenho que fazer. Se não tem um lugar lá para eles usar um banheiro e ter um bebedouro, eu tenho que construir, eu tenho que colocar. Porque eu tenho que dar condição de trabalho para eles poderem fazer isso. Então é essa a minha forma realmente de trabalhar, e eles confiaram porque eles viram que o que eu estava falando realmente era fato, e que eu ia fazer era lutar por melhores condições para ele. Não questões só salarial, mas condições de trabalho e respeito. E com isso eles também não fizeram greve, voltaram ao trabalho, aceitaram aí a proposta. Graças a Deus ficou tudo bom. Aí, tá certo. Agora a gente faz então mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando de saúde, educação, enfim, as pastas que mais importam aí no seu dia a dia. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. É assim que devemos tratar os animais, com amor e cuidado. No mês de combate à crueldade animal, a Câmara Municipal de Pará de Minas reafirma seu compromisso com a proteção e o respeito à vida. Com a criação e aprovação de projetos e do apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar animal, o Legislativo trabalha para representar toda a cidade, inclusive quem não tem voz. Praticar maus tratos contra animais é crime. Denuncie. Câmara Municipal de Pará de Minas. Protegendo os animais, valorizando a vida. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre Divinópolis, está sendo comandado aí pela primeira vez por uma mulher, Janete Aparecida, que hoje concede essa entrevista aqui ao Observações. Janete, vamos falar agora da parte da saúde, né, que eu acho que para qualquer cidade a área da saúde é a mais importante, porque está lidando diretamente com a vida, né, dos habitantes e tudo mais. Qual que é hoje o principal desafio na saúde aqui em Divinópolis? O principal desafio nosso é leito.
porque não é de Divinópolis, é das cidades todas aqui da região, de Minas Gerais, Brasil mesmo. Por quê? Por mais que seja responsabilidade nossa, ela é muito cara. Responsabilidade dos municípios, porque a gente fica com a atenção primária, os postos de saúde, com os exames na secundária, mas quando a gente precisa dar vaga para internar o nosso paciente, o hospital não tem, que é obrigação do Estado. Aí a gente fica um grande gargalo nosso é a internação. Um outro grande gargalo que a gente tem na saúde, você acredita que hoje é o acolhimento? Pelo menos em Divinópolis é o acolhimento, a nossa principal fonte de reclamação. Porque muitas vezes você chega em determinado lugar para ser atendido e ninguém te informa nada, ninguém te dá as informações sobre a situação do seu exame, ninguém te acolhe para poder te explicar como é que vai funcionar tal serviço ou outro serviço. Então a gente viu com um gargalo nosso é o acolhimento. Tanto é que é o que a gente está trabalhando muito esse ano é sobre humanização, cuidado nesse acolhimento. E a gente fala na linha de cuidado, que é o que a gente está estudando agora, como que nós vamos resolver. O que é essa linha de cuidado? Um paciente, ele precisa fazer um exame, aí o exame precisa passar ele para um especialista, o especialista pede para ele mais exames, aí ele tem que voltar para poder mostrar ao especialista para poder fazer uma cirurgia ou tratamento. Cada vez que ele precisa de qualquer coisa dessa, ele volta para a fila tudo de novo e começa tudo de novo. E a linha de cuidado é pegar esse paciente ali do início até o final. Aí a gente conseguiria dar melhor condições de atendimento para essa pessoa que está aí no SUS. Então, no SUS aqui no município. Então, realmente são os nossos grandes gargalos e o enfrentamento que a gente quer fazer de frente. Agora, falando de educação, quais são aí as prioridades na educação? Educação, a gente tem uma prioridade grande, que são com os nossos alunos especiais, que tem aumentado muito em toda a cidade. Então, nós estamos aí revendo como que nós vamos melhorar ainda mais a capacitação, a melhorar e aumentar essa questão do apoio que a gente precisa ter para essas crianças especiais, mas sem esquecer que nós precisamos tratar a educação num todo. Como eu já havia falado, dar condições para que os nossos alunos, principalmente aqueles mais carentes, possam ter uniforme, material, com qualidade realmente para eles poderem estar em pé de igualdade com todos os alunos, mas também pensar na reforma nas escolas. Nós temos escolas chovendo dentro de escola, telhado ali que quebrou nessa última chuva, forro caindo, que nós precisamos realmente resolver o problema de escolas que estão nessa situação. E eu mesmo filmei, viu? Meu Instagram tem. Eu não precisei que ninguém fizesse denúncia, não. Eu lá fui lá e me denunciei, porque eu tenho que mostrar aquilo que não está bom para a gente conseguir correr atrás e conseguir recursos e arrumar essas escolas que não estão aqui. Entregar o CMEI, nós temos 2 para entregar, uma escola que também já está em construção, vou iniciar a construção de mais uma, então eu estou falando a entrega de 2 CMEI, 2 escolas completas de tempo integral em 2 regiões realmente necessárias, continuar aí a capacitação dos nossos professores, que é extremamente importante, e a gente precisa rever algumas questões que ficou uma porcentagem dos professores no tempo que eles precisam para poder ter o planejamento de aula, que eu estou revendo aí também, que é uma situação que eu sei que eu preciso corrigir para os professores, e, em primeiro lugar, que é o mais importante de todos, cuidar da nossa rede no todos os nossos alunos. Então, nós precisamos aumentar o tempo integral para esses alunos, melhorar o IDEB desses alunos, ter conscientização no VAR, porque hoje a gente perde 12 milhões, porque o aluno ainda não se identificou nem enquanto pessoa, se eu sou branca, preta ou parda, eles ainda não conseguem ter essa consciência ainda, até de questões de raciais, e entender com esse aluno, como que está a cabecinha dele agora? Como que eu posso fazer para poder aumentar e aproveitar a sua criatividade para o ensino, para o bem desse ensino? Então, isso são questões realmente sérias, importantes, e é o que a gente quer trabalhar aí na educação. Agora, a gente vive numa situação também que hoje você não pode falar nada que você se torna inimigo das pessoas. Então, se você é de direita, o outro de esquerda te odeia, se você é de esquerda, o outro te odeia. Como que você vê também essa questão da divisão em relação à política, né? Como política municipal, como que você vê também essa questão de direita e esquerda, como que isso tem atrapalhado o desenvolvimento não só de Divinópolis, mas do Estado e do Brasil como um todo? Eu acredito que precisamos ter mais diálogo. Eu tenho visto algumas falas e eu comecei a perceber que a maioria entendeu isso já. Os nossos pré-candidatos, tanto à presidência da República ou ao governo, eles já entenderam que precisa abrir diálogo. Tanto é que todas as falas é nesse sentido, que nós vamos abrir diálogo com as pessoas, com o comércio, com os partidos. Nós estamos aqui, mas estamos vindo mais moderado, exatamente porque muitas pessoas já entenderam que isso é necessário.
Eu acredito que pautas ideológicas nós temos. Eu, por exemplo, sou contra o aborto, sou contra a ideologia de gênero, sou contra a liberação das drogas. Então, muitas pessoas falam, nossa, é da direita, você é da extrema direita. E outras pessoas sabem que eu sou muito ligada aos serviços sociais, sou a favor que precisamos dar condições às pessoas que não têm. Então, os projetos sociais são importantes, que a gente precisa ajudar aqueles que mais necessitam, que bolsas são importantes desde que vá para as famílias certas. Então, eles falam, então você é da esquerda. Então, quer dizer, quando você consegue ter um entendimento que dos dois lados existem coisas boas e que parecem com você e que você consegue defender, por exemplo, a liberdade econômica, como eu defendo, mas eu consigo também entender que é necessário que a gente tenha essa defesa com o mais pobre, você tem um equilíbrio. E o que está faltando no Brasil é o equilíbrio. Deixar os extremos de lado, vir para o equilíbrio e a gente trabalhar para poder escolher o que é melhor para o nosso país. Então eu não fico discutindo em relação à direita e à esquerda. Eu sou uma pessoa que sou de centro-direita, e sou uma pessoa que respeito e converso com todos e vou permanecer assim. E eu queria muito que o Brasil conseguisse ter esse diálogo para a gente melhorar a situação do que está hoje. Tá aí, mandou o recado. Agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! É assim que devemos tratar os animais, com amor e cuidado. No mês de combate à crueldade animal, a Câmara Municipal de Pará de Minas reafirma seu compromisso com a proteção e o respeito à vida. Com a criação e aprovação de projetos e do apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar animal, o Legislativo trabalha para representar toda a cidade, inclusive quem não tem voz. Praticar maus-tratos contra animais é crime. Denuncie. Câmara Municipal de Pará de Minas. Protegendo os animais, valorizando a vida. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações, que hoje entrevista a primeira prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida. Bom, Janete, agora a gente vai falar sobre obras. E a gente viu que nos últimos anos Divinópolis praticamente virou um campo de obras, né? Seja da entrada até a saída de outros municípios. Quais as obras hoje principais estão em andamento e quais são aquelas emergenciais que você precisa dar seguimento nelas?
Você acredita que se eu fosse falar que todas as obras aqui que Divinópolis tem para iniciar e que estão para ser licitadas, a gente ia gastar o seu programa. O que a gente tem de calçamento e pavimentação que a gente ainda vai fazer na cidade, nós estamos falando de mais de 100 ruas. São ruas extremamente importantes, ligações importantes que nós vamos fazer. Não tem como eu citar todas aqui, mas é muita coisa. Mas obras de construção, que daí é mais fácil de citar. A escola no Frei Galvão, essa está sendo iniciada a licitação agora. A ponte que fecha o anel, que liga o hospital novo, que é o hospital regional, até ao aeroporto de Divinópolis. Essa ponte fecha o anel. Ela está agora na fase de contratação do especialista para poder fazer o projeto da ponte. Nós temos a ordem de serviço nos próximos dias do Centro de Atendimento às Nossas Crianças Autistas, que foi o que eu expliquei aqui para vocês. Inauguração de postos de saúde, praças esportivas, nós vamos entregar agora no aniversário da cidade. Nós também temos aí a construção do CER, que é o Centro de Reabilitação Regional, que nós temos ali perto do Hospital Público. A nova Policlínica, também nós temos a construção dela, que já foi iniciada lá próximo ao Hospital Regional. Nós temos agora já iniciada construção de mais 2 postos de saúde também, que está terminando agora o convênio. Estamos aguardando, iniciamos a reforma do complexo de Gravatá, então todo o teatro, toda aquela área ali vai ser toda revitalizada. Temos o projeto da Curva do Rio do Candelário, que é uma obra que a Copasa tem que fazer para nós de 10 milhões de reais, que tem que ser iniciada agora até julho. Temos uma obra ali perto da Ponte do Esplanada, que também é uma obra contrapartida da Copasa de 10 milhões de reais também, para contenção ali, para não ter risco, para esse viaduto ali, que tem que ser iniciado agora também até julho. Nós temos obras de menor potencial, que são praças que nós vamos inaugurar ainda ali por Rancho Alegre. Antes que o pessoal pergunta, tem asfalto, viu? Rancho Alegre tem asfalto, nós vamos ter ali na linha de ônibus do Tietê, nós vamos ter muita coisa aqui para o lado do Interlagos ainda para esse lado de cá. Nós temos a escola também, que eu não posso deixar de falar, que é na região ali do Santa Lúcia, Vila das Roseiras, que é uma escola grande, de tempo integral. Entrega do CEMEI do Jardim das Oliveiras, que a gente entrega esse ano ainda. Estamos na licitação para retornar as obras do CEMEI do Jardinópolis, que houve desistência da empresa. Nós temos praça sensorial, que nós vamos fazer ali no Cidil, uma praça nova ali no final do Cidil, mas nós temos também calçamento de rua, que vai dar ali para a entrada do Alto São Vicente. Meu bairro Alto São Vicente vai ser asfaltado, também vai ter ali asfalto no bairro Alto São Vicente. Vamos ter uma duplicação na Espírito Santo, fazendo uma nova entrada, que lá era mão única, agora passa a ser mão dupla, alargando a rua ali da entrada, que é a entrada para o Alto São Vicente, com a Espírito Santo, que resolve um gargalo ali para a ligação da região Cidil com a região do Bom Pastor, que é extremamente importante. Iluminação de campo de futebol, praça esportiva do São Luís. Nós também é muita coisa, é surreal o que eu estou te falando, que nós vamos ter de obra. Eu tenho muito orgulho assim dessa cidade, sabe? Nós vamos ter muita obra. Isso que eu estou falando são os recursos que nós já temos, fora recursos que a gente ainda vai ter. Ainda está buscando, recursos que ainda vai né? virar, recursos que a gente ainda está buscando. Então, nós temos obras para poder ser feito agora em 2026, obras para 2027 e já estamos buscando mais recursos para a obra para 27 e 28. Divinópolis é uma potência, não pode parar. Agora, Janete, a gente sabe que quando muda-se, né, a administração, a gente sabe que uma das principais empresas de um município é a prefeitura. Como que está hoje a sua relação com os servidores públicos e se tratando de valorização? O que você pode dizer para o servidor público que hoje vê a prefeita Janete administrando o município? Existe uma diferença entre eu valorizar ou fazer o que a pessoa quer. Por que eu deixo isso bem claro? Ninguém quer reforma da Previdência. E caiu e eu tenho que fazer. Ou eu faço reforma da Previdência, ou os salários vão ser atrasados a partir de setembro. Então é algo que eu não tenho escolha. Então quando eu falo de fazer reforma da Previdência, ainda tem poucos servidores
poucos, viu? Que falam que não pode, que não aceita. Eu não tenho escolha. Quem gostaria, qual político gostaria de tomar uma medida tão dura como fazer isso? O que eu não posso é deixar que ela seja mais rigorosa do que foi uma reforma a nível federal ou estadual. A gente tem que ter realmente condições de fazer uma reforma que eu vou dar segurança para que o servidor possa se aposentar. O que eu vejo como valorização do servidor, para mim, é ter essa responsabilidade. Garantir que ninguém vai receber salários atrasados, o que é muito triste. Garantir que o reajuste anual que eles têm direito, que é o IPCA, pelo menos, seja feito no tempo certo. Garantir que após eu dar conta de fazer essa reforma, eu posso dar um vale alimentação que seja realmente compatível com o que eles precisam, e não de 16 ou 15 reais, e sim elevando isso para o valor que eles precisam, que seja de 22, de 23 reais. Entender que hoje eu não tenho, numa cidade desse tamanho, uma secretaria para cuidar só do servidor. Nós não temos recursos humanos aqui dentro, ou seja, uma secretaria de gestão de pessoas, que é o que eu quero mandar para a Câmara para fazer o organograma para me ter essa secretaria, que eu vejo isso como um grande foco de valorização. É ter aqui dentro uma escola de governo, onde capacitar os servidores, porque não adianta eu querer tecnologia sem dar a oportunidade do servidor aprender, então implantar essa situação de ter aqui essa escola de governo para que possam aprender. É entender que as portas estão abertas para o diálogo. É entender que eu não vou fazer nada escondido, porque em outrora os políticos jamais falariam que fariam reforma da Previdência. Ia combinar de mandar tudo escondidinho, e aqui não. Eu abro para o diálogo, estou aberta ao diálogo. Quando veja passar na Câmara, né? Era assim antigamente. Era assim, e não é mais, porque eu acredito que o respeito começa por aí. Começa com a verdade, a valorização do servidor começa com ter a porta aberta, falar a verdade, trazer a realidade realmente do município, fazer com que a gente possa entender que eu estou aqui para ser uma líder. E o líder não tem que ser bonzinho, ele tem que ser fiel, ele tem que ser correto, ele tem que ser um líder que cobra, mas que dá condições para fazer. Ele tem que ser um líder que dá condições da pessoa treinar para poder ter a melhor entrega. Ele tem que ser um líder que preocupa se aquela pessoa ali está tendo o que ela realmente precisa. Eu sou uma líder que quero ter aqui para os servidores um cuidado com a saúde mental que tem desgastado e causado tanta licença. E eu preciso ter recursos para cuidar dessa saúde mental dos servidores. Mas eu também sou uma líder que eu não posso ter meia dúzia com privilégio. E é isso que muitas vezes eu vou precisar acabar e que muitos não querem entender. Medidas duras como fazer uma mudança no nosso serviço de mecânica do município, que hoje não funciona, não dá conta do serviço, e eu não dou conta de ter o controle financeiro, inclusive, do serviço, o que faz com que eu corra um risco enorme no Tribunal de Contas. Se eu não tenho jeito de fazer, porque os nossos carros mudam muito e a maioria são alugados, não tem mais motivo para poder ter. Ou uma situação dura, que é um luto, que hoje, se eu não trabalhar com PPP, os cemitérios nossos nunca vão ter o cuidado que eles realmente merecem. Não existe concorrência, eu não tenho no município de Divinópolis um crematório, uma cidade desse tamanho. Então eu preciso ter condição de ter, e o município não dá conta de fazer, o município não é empresa, ele não pode gerir serviço de luto, ele tem que ter uma parceria para que a pessoa garanta que o serviço não vai ser mais caro, que tem que ser um serviço de qualidade pelo mesmo preço e garantindo a parcela social para aquele que mais precisa. Isso, para mim, é valorização. É valorização que não vem só do servidor, porque o servidor, acima de tudo, está aqui para servir a população. E nós temos que entender que é para isso que você fez o concurso, é para isso que eu fiz, que eu coloquei meu nome à disposição para ser eleita. O que eu não posso é deixar um servidor receber salário atrasado, ser maltratado dentro do seu espaço, não ser ouvido por mim e não ser falado para ele a verdade que saia da minha boca. Isso, para mim, é a maior valorização que eu dou para o servidor hoje. Ok, então, Janete, quero te agradecer muito a sua disponibilidade para falar conosco aqui no Observações. E agora, olhando para aquela câmera ali, quais são as suas considerações finais para o nosso público? Em primeiro lugar, eu quero agradecer quem estiver nos assistindo da cidade de Itaúna, de Pará de Minas e de Divinópolis principalmente, que o programa está em YouTube. Acompanhe o programa, eu sou muito verdadeira em todas as minhas falas, em todas as minhas ponderações. E esses espaços são extremamente importantes. Aqui
Quem faz o jornalismo sério nos dá a oportunidade de ser ouvido nessa tranquilidade, como uma hora de programa, e de muitas pessoas conhecerem um pouco mais da Janete que as pessoas não conheciam. Eu tenho uma gestão técnica, mas extremamente humanizada, respeitosa, mas também muito firme, porque se for preciso subir atrás do caminhão de lixo ou ir para a porta do estado de greve para poder fazer o melhor por minha cidade, pode ter certeza que eu sou a primeira a chegar. Com certeza, então, muitíssimo obrigado. E obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você aí também pode mandar a sua sugestão através do nosso WhatsApp, 379-9993-3060. Você que está aí com o seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar programa novo você será sempre avisado. Já você que está aí com o seu Instagram ou com o seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem a gente está de volta com um novo episódio, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!